Jesus, Tu és a luz dos olhos meus. Jesus, brilha essa luz nos passos meus, seguindo os Teus. Vamos começar com o poema Luz, da poeta Rosiane Murray. Com pedrinhas de luz convém marcar o caminho, desde o nascimento até a última curva, quando para sempre o sol se esconde. Com pedrinhas de luz convém construir a casa e os gestos, fazer do coração uma gruta amorosa, um farol, a iluminada e leve morada. Batizar é tornar um ser cristão, ou seja, é olhar para a luz, que é a luz de Cristo, e continuar a fazer a profissão de fé na luz, mesmo quando o mundo é envolvido pela noite e pelas trevas. Ser batizado significa ser chamado a difundir a luz da esperança de Deus neste mundo sem esperança. Disse isso o Papa Francisco e apresenta o batismo como porta da esperança. Nós somos aqueles que acreditam que Deus é Pai. Esta é a luz. Acreditamos que Jesus desceu entre nós, caminhou em nossas próprias vidas, tornando-se companheiro especialmente dos mais pobres e frágeis. Esta é a luz. Nós acreditamos que o Espírito Santo age incansavelmente para o bem da humanidade e do mundo, e até mesmo as maiores dores da história serão superadas. Esta é a esperança que nos desperta todas as manhãs. Acreditamos que cada afeto, cada amizade, cada desejo bom, cada amor, até mesmo aqueles mais momentâneos e negligenciados, um dia encontrarão o seu cumprimento com Deus. Esta é a força que nos impulsiona a abraçar com entusiasmo a nossa vida todos os dias. Na celebração do batismo, a luz possui uma grande importância. Depois da unção da criança e a colocação da veste branca, será feita a entrega da vela. O celebrante diz: recebei a luz de Cristo, e os pais acendem a vela da criança numa grande vela. Essa vela acesa é o Círio Pascal. O Círio Pascal é uma grande vela que na noite de Páscoa entra na igreja com as luzes completamente apagadas, para manifestar a ressurreição de Jesus. Nessa noite, todos acendem a própria vela e transmitem aos que estão do lado. Aos poucos, vai se observando o sinal da propagação da ressurreição de Jesus na vida de todos os cristãos. A vida da igreja é a proliferação da luz. O sentido da luz no Primeiro Testamento, vamos entender. No livro de Gênesis, lemos no primeiro capítulo um belo poema que diz que Deus criou a luz e separou o dia da noite. Depois, criou dois grandes luzeiros, o sol e a lua. Todos sabemos como é importante a luz do dia ou a luz que se acende à noite, né? Sem a luz não podemos andar, não conseguimos enxergar, nos sentimos inseguros, perdemos o caminho. Na Bíblia, conta-se que quando o povo fugiu da opressão dos egípcios, Deus o acompanhava como uma coluna de fogo. O profeta Isaías diz que o povo de Israel deve ser uma luz para as nações. Por seu modo de viver, deve mostrar aos outros povos quem é o Deus libertador. O sentido da luz agora no Novo Testamento. No Novo Testamento, a grande luz é Jesus, que veio em nome de Deus Pai revelar-se o seu amor e a sua misericórdia. Jesus ilumina o caminho e nos mostra aonde devemos ir. Ninguém pode ver ou conhecer Deus, mas Deus mandou seu Filho que, como homem, viveu entre nós e assim mostrou como é Deus. Um ditado popular diz: quem vê o Pai, vê o Filho, ou quem vê o Filho, vê o Pai. Nós podemos conhecer o Filho de Deus, Jesus. Está no Evangelho o que Jesus falava, fazia, como ele julgava e como ele perdoava. Uma observação: falando com as crianças, nós devemos mostrar a distinção entre Deus e Jesus. Jesus é o Filho de Deus que viveu como homem nessa terra, morreu na cruz e ressuscitou. Jesus chama Deus de Pai e nos ensina a rezar assim também: Pai nosso que estais no céu. A cura do cego. Vamos falar um pouquinho.
No Evangelho se conta muitas vezes que Jesus curou um cego. Vamos ler uma dessas passagens. Chegaram a Jericó. Quando Jesus estava saindo da cidade, acompanham-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Batimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram, dizendo: Coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu veja. Jesus disse: Vai, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. No final, Jesus disse: Tua fé te salvou. Em nossa vida também estamos muitas vezes cegos, não pela visão, mas por não entender a vida e por não enxergar que Jesus é a luz da nossa vida. Dizemos que Jesus é a luz para nós porque Ele suscita em nós a fé nele e nos ajuda a viver conforme o seu exemplo, amando a Deus e aos irmãos. Pensemos como é sentir a falta de luz. Enxergamos pouco ou quase nada. Nosso mundo também está na escuridão. Onde que está essa escuridão hoje, então? Nas doenças, na desvalorização da vida, ganância, violência, assassinatos, drogas, brigas, ciúme, vingança. Em nossa própria vida, quando estamos na escuridão? Como Jesus pode ser luz em nossa vida tão cheia de problemas e sofrimento? O Papa Francisco afirma a importância do batismo, explicando: Nós nascemos duas vezes, a primeira a vida natural, a segunda graças ao encontro com Cristo na fonte batismal. Ali somos mortos para a morte, para viver como filhos de Deus neste mundo. Ali nos tornamos humanos como nunca poderíamos ter imaginado. Eis porque todos devemos espalhar a fragrância do crisma com o qual fomos marcados no dia do nosso batismo. Em nós vive e opera o Espírito de Jesus, o primogênito de muitos irmãos, de todos aqueles que se opõem à inevitabilidade das trevas e da morte. Ele nos apresenta a beleza e a graça que é quando o cristão, consciente da sua missão, torna-se um Cristóforo, um portador de Cristo no mundo, diz o Papa Francisco. Especialmente para aqueles que estão atravessando situações de luto, de desespero, de trevas e de ódio. E isso pode ser vivenciado por pequenos gestos. Da luz que um cristão traz nos olhos, da profunda serenidade que não é afetada, mesmo nos dias mais complicados, pelo desejo de recomeçar a querer bem mesmo quando se tenha experimentado muitas decepções. Que maravilha será se nós formos capazes de cultivar a esperança. Seremos verdadeiros portadores da luz e educaremos nossas crianças para também sê-la. Eis o nosso desafio, nosso grande desafio: não desviar nosso olhar da luz que é Jesus Cristo. Sendo fiéis ao sacramento do batismo, propagaremos a luz da esperança de Deus e poderemos passar para as gerações futuras razões de vida, diz o Papa Francisco. Agora vamos ouvir 3 breves leituras do Evangelho em que Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Esta é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, a todos ilumina. Ela está no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam manifestadas, já que são praticadas em Deus. Jesus então respondeu:
Por pouco tempo a luz está no meio de vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos dominem. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. O que quer dizer ser cristão? Significa olhar para a luz, continuar a fazer a profissão de fé na luz, enquanto o mundo estiver envolvido pela noite e pelas trevas. Assim nos diz ainda o Papa Francisco. Os cristãos não estão isentos das trevas, externas e inclusive internas. Não vivem fora do mundo, mas pela graça de Cristo recebida no batismo, são homens e mulheres orientados. Não acreditam na escuridão, mas na luminosidade do dia. Não sucumbem à noite, mas esperam na aurora. Não são derrotados pela morte, mas anseiam por ressuscitar. Não são vencidos pelo mal, porque confiam sempre nas possibilidades infinitas do bem. E esta é a nossa esperança cristã, a luz de Jesus, a salvação que nos traz Jesus com a sua luz que nos salva das trevas. Ao acender na grande vela, a vela da criança, o que simboliza esse gesto? O batizado é iluminado pela luz de Cristo. É símbolo da fé do novo cristão para ser vivida com convicção e ardor. Cada um de nós é chamado também a ser luz para aqueles com quem convive, e especialmente para os nossos filhos e afilhados. Peçamos a Cristo a graça de sermos esta luz. Amém. Vamos terminar com um refrão reflexivo. A luz do Senhor que vem sobre a terra inunda nosso ser, permanece em nós. A luz do Senhor que vem sobre a terra inunda nosso ser, permanece em nós. A luz do Senhor que vem sobre a terra inunda nosso ser, permanece em nós. Nosso encontro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!